Olá, meus colegas, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de extensão de Noções de Direito, Legislação e Organização Governamental promovido pela UESO. Esse curso é coordenado pela professora Renata Angeli e tem a minha, Luiz Teles, como professor convidado. Bom, dando continuidade aqui ao nosso curso, depois de nós virmos os aspectos culturais e filosóficos do direito, virmos também os tipos legislativos e a divisão do poder de maneira horizontal entre poderes legislativo, executivo e judiciário, nós vamos ver aqui uma outra forma de organização de governo que também subdivide o poder do Estado. Só que em vez de uma divisão horizontal, nós teremos aqui uma divisão vertical, que leva em conta o território, que é no sistema federativo e focando mais especificamente no sistema federativo brasileiro. Bom, fazendo uma introdução. A maioria dos países, e nós percebemos isso ao longo da história, são países unitários, ou seja, você tem um ente estatal, você tem um ente governamental que determina as ações, os serviços públicos, cria as leis e julga as demandas através de um sistema judiciário. Isso acontece na maioria dos países do mundo e isso aconteceu na maioria dos governos e estados ao longo da história. Porém, principalmente a partir da experiência que nós tivemos na Revolução Americana no final do século XVIII, alguns países do mundo, incluindo o Brasil, passaram a ter uma divisão de poder não só referente a poderes, a especificar um poder para criar leis, para executar as leis e para julgar as leis. Nós passamos também a subdividir, inclusive para efeito territorial, os países, alguns países que adotam o sistema que nós chamamos de sistema federal. E como é que surge um sistema federal? Nós temos um Estado unitário, como eu falei, que é um poder para todo o território, e no Estado federal nós temos um ente superior que responde pela união dos demais entes menores. E basta nós imaginarmos como funciona aqui no Brasil. Nós temos um ente superior que nós chamamos de União e ele se relaciona com entes inferiores que são os estados. Nós temos a federação, onde os estados são unidos, mas não podem se desmembrar, diferente de uma confederação, onde há a possibilidade de desmembramento. Nós aqui vamos tratar especificamente da federação, porque não existe hoje em dia no mundo países compostos de confederação. Nós temos hoje em dia uniões entre países como a ONU, como o Mercosul, como a União Europeia, que se assemelham a um sistema de confederação, mas aqui vamos estudar um pouquinho do que seria uma federação, porque quando surge uma federação é que nós temos um país. Para que vocês tenham uma ideia, o que cria uma confederação é um tratado internacional, ao passo que o que cria uma federação é sempre uma constituição, que não por acaso é o documento que cria um país. A experiência moderna que nós temos de federação surgiu com a independência das 13 colônias americanas. As 13 colônias americanas, elas eram independentes entre si, elas se submetiam cada uma individualmente à coroa inglesa. Quando aconteceu o processo de independência das 13 colônias americanas na América do Norte, num primeiro momento, cada colônia era um país independente. Porém, eles viram que se eles assim permanecessem, eles não teriam a força necessária, seja para se constituírem como nação, ou mesmo para se oporem perante outros entes externos, como a própria Inglaterra, como a França, enfim, outros países que poderiam ameaçar a sua independência. Assim sendo, cada uma dessas 13 colônias, ainda que fossem culturalmente diversas, tivessem sistemas de governos não necessariamente idênticos, elas se uniram, cederam a sua soberania, que cada uma tinha enquanto país independente, e constituíram um ente superior a cada uma delas, e elas chamaram de governo federal.
Assim sendo, surgiu os Estados Unidos da América. É por isso que eles têm esse nome. Eles eram estados independentes, se uniram e passaram a ser Estados Unidos no continente americano. Daí nós já pegamos um exemplo do que nós chamamos de federação centrípeta, ou seja, uma federação centrípeta é aquela que surge a partir do momento em que há agregação de outros estados para a formação de um novo país. Um outro exemplo de federação centrípeta que nós temos hoje em dia no mundo é a Alemanha. Se vocês lembram um pouco de história europeia, você não tinha um país chamado Alemanha na Idade Média. Você tinha vários países que hoje em dia dão nome inclusive a estados, como a Bavária, você tinha a Boêmia, você tinha Brandemburgo, você tinha a própria Prússia, que é onde ficava a cidade de Berlim, que a partir da Prússia é que foram se agregando os outros estados culturalmente alemães. Então, a partir da união de estados independentes que tinham a mesma cultura similar, que tinham a mesma língua, a mesma origem etimológica, que tinham a mesma origem cultural, eles se uniram e fundaram primeiramente o Império Alemão, que hoje em dia é a República Alemã como nós conhecemos. Um exemplo de estado que não se uniu à Alemanha foi a própria Áustria. Por quê? À época, a Áustria era o país de origem e língua alemã mais poderoso. Então ela não se uniu aos demais, os outros que eram menores se uniram e acabaram ficando mais poderosos que a própria Áustria. Isso é um exemplo de confederação centrípeta, ou seja, elas se uniram para formar um novo país. Mas nós também temos as federações centrífugas. Um exemplo de federação centrífuga é o próprio Brasil. Quando o Brasil surgiu, ele era um país unitário. Na época, a partir de 1822, durante o período imperial, o Brasil era um país unitário. Você tinha governos locais que que deviam obediência diretamente à coroa imperial, aqui no Rio de Janeiro. A partir do momento em que veio 1889, inspirados principalmente na experiência federativa norte-americana, entendeu-se por bem subdividir o país. As províncias, que eram governos locais, que eram autarquias, que eram apenas representações locais do poder, elas passaram a ser estados, de maneira que o Estado brasileiro ele cedeu parte do seu poder, dando autonomia que não existia às províncias, que passaram a ser chamadas de estados, mas reteve para si determinados poderes, como a soberania, as relações internacionais, o uso das forças armadas, emissão de moeda, ou seja, detalhes que mantiveram unidos os estados brasileiros. Assim, uma federação ela pode ou surgir da união de estados independentes ou da fragmentação parcial de uma nação independente, de uma nação unitária. Como eu já falei, a maioria dos países do mundo são estados unitários. Porém, alguns países, incluindo o nosso, adotam o sistema federativo por vários motivos. Um motivo inicial pode ser a própria origem do país. Como eu falei, Estados Unidos e Inglaterra eram vários países independentes, mas menores, e como eles tinham laços culturais e de origem com estados próximos, eles resolveram se unir, abrir mão da sua soberania, abrir mão da sua independência em troca de reter parte da sua autonomia, para que pudessem se defender melhor no cenário internacional. Outros países, como o Brasil, como a Rússia, como a própria Argentina, são federações, mas são federações centrífugas. Por quê? Porque são países com territórios muito grandes. Como vocês devem bem saber, acredito que eu já comentei isso aqui também, as realidades dentro de uma cidade são muito distintas. Imaginem países muito grandes. A Rússia, cabe recordar, é o maior país do mundo. Lá dentro você tem 10 fusos horários. Enquanto alguém ainda está à meia-noite
1 hora da manhã numa ponta do país, na outra ponta do país a pessoa já está almoçando. Logo, você tem realidades, você tem línguas, e ainda que fosse um país, a Rússia tivesse surgido como um país unitário que foi se alargando por aquela faixa territorial, para a sua própria administração era melhor que ela se subdividisse, tal qual aconteceu aqui também no Brasil. Muito embora o Brasil tenha traços culturais em comum, você não pode igualar o Rio Grande do Norte com Roraima, o Rio Grande do Sul com Roraima, o Rio de Janeiro com Rondônia, São Paulo com Amazonas. Nenhum estado é melhor do que o outro, porém são realidades muito diferentes. Então nada melhor para bem administrar um país territorialmente muito grande que você faça essa subdivisão. E um outro motivo para a existência de uma federação, muito embora a origem distinta também se complemente, mas alguns países se mantêm como federação justamente para preservar a autonomia de grupos sociais, de localidades que são muito distintas culturalmente. O Canadá também é uma federação, tal qual os Estados Unidos, tal qual o Brasil. Mas um dos motivos para que o Canadá permaneça como uma federação é justamente a diferença cultural. Se você pegar a Colômbia Britânica, que é uma província, que eles chamam de província, mas na verdade é um estado. Se você pega a Colômbia Britânica e compara com Quebec, por exemplo, você tem estados que têm línguas distintas. Você tem origens culturais. No Canadá, boa parte do país foi colonizada pela Inglaterra, mas uma parte relativamente relevante, que é a província de Quebec, foi colonizada pela França. Então, eles têm diferenças culturais, diferenças legislativas importantes. A gente também encontra isso nos Estados Unidos. Cabe lembrar que, muito embora o sistema legal nos Estados Unidos seja muito parecido em quase todos os estados, no estado da Louisiana, que originalmente também foi uma colônia francesa, o sistema legal da Louisiana é totalmente diferente do resto dos Estados Unidos, sendo que lá inclusive ainda se fala muito francês também. Então, quando você tem um sistema federativo, você garante não só uma subdivisão melhor do governo sobre um critério vertical, como você também respeita as diferenças culturais, legais e históricas de um determinado povo. Um exemplo muito curioso de federação e de um país que nem é tão grande assim foi a própria Suíça. A Suíça tem o nome de Confederação Helvética, muito embora ela já não seja uma confederação há muitos séculos. Ela surgiu sim como uma confederação, mas depois ela se tornou uma federação. A Suíça era se vocês olham lá na Europa hoje em dia, ela é muito cobiçada, mas na alta Idade Média, por exemplo, aquela região era uma região praticamente esquecida. Você tinha a França, tinha os reinos de origem alemã, você tinha a Áustria, você tinha os reinos onde nós temos a Itália, que simplesmente não ligavam para aquelas faixas de terra. Porém, a população foi crescendo, foi constituindo cidades, foi se desenvolvendo. Então, as populações, a partir das cidades, dos agrupamentos políticos que até hoje se chamam cantões, eles tinham um certo grau de independência e para que eles pudessem se manter independentes, eles se uniram e formaram primeiro uma confederação que depois se robusteceu como federação para todas as comunidades humanas que existiam naquela região dos Alpes. E hoje em dia, mesmo que eles não sejam pequenos territorialmente, eles ainda se mantêm como uma federação, respeitando a autonomia dos cantões, inclusive havendo uma grande diferença cultural entre eles. Parte dos cantões fala francês, parte dos cantões fala italiano, parte dos cantões fala alemão, parte dos cantões inclusive fala uma língua que só é falada na própria Suíça. Então você acaba respeitando a autonomia dos povos também com um sistema federativo. E como funciona na prática a divisão das atribuições que existem? Você sempre vai ter um ente superior, que aqui no Brasil nós chamamos de União, que vai cuidar de assuntos como a soberania e relações internacionais, que são assuntos atinentes à própria existência e representatividade daquele povo, daquele país no cenário internacional.
e a proteção também do povo em questões gerais que abranjam todo o país. E nós temos os entes menores, que são os estados, que cuidam de assuntos e competências locais. Só que essa divisão varia de estado para estado. Como eu já comentei, nos Estados Unidos você tem um estado como a Louisiana, que tem um sistema legal totalmente diferente dos outros estados norte-americanos. Ao passo que aqui no Brasil se entendeu por bem conferir a competência legislativa maior à União Federal, cabendo aos estados e aos municípios, na nossa realidade, uma competência menor. Muito embora o Brasil ele tenha se subdividido em federações, nós observamos que a União no Brasil continua tendo uma força muito grande se você for comparar a outras federações no mundo. Os nossos entes menores, que aqui são estados e municípios, como a gente vai ver, eles têm um rol de competências muito pequeno. A maioria das competências continua cabendo à União, dessa maneira que no Brasil nós temos uma federação que acaba sendo pouco efetiva. Agora, já falando propriamente do Brasil, o Brasil é uma jabuticaba como em quase tudo. Quando a gente estuda e compara o direito do Brasil com o de outros lugares do mundo, nós vamos vendo vários detalhes que só existem aqui. O Brasil é a única federação no mundo que existe em 3 níveis. Ao invés de nós termos a União, o governo federal e os governos estaduais, a nossa Constituição ela determinou que existe a União, os estados e os municípios. De maneira que os municípios, em 1988, eles foram alçados a entidades federativas. Qual é a importância disso? Não existe grau de subordinação entre União, estados e municípios. Muito embora não exista independência como se fossem países, mas dentro das atribuições que a Constituição confere a cada ente federativo, à União, a cada um dos estados e aos municípios do Brasil, não pode haver invasão de competências. E como é que funciona isso? A Constituição ela deixa de maneira expressa o que cada governo vai cuidar. Na União Federal, as competências estão expressas no artigo 21 da Constituição. Eu não vou citar todas aqui porque é um rol altíssimo, são várias competências. Depois eu vou recomendar a leitura de vocês da Constituição, mas cabe à União Federal cuidar do serviço postal, cuidar da emissão da moeda, cuidar da produção e da difusão de energia elétrica, cuidar das telecomunicações, enfim, cuidar de vários assuntos e legislar sobre vários assuntos. A Constituição também trouxe aos municípios competências expressas, cabendo aos municípios assuntos de interesse local e também a sua subdivisão em distritos. Os distritos eles não são entidades autônomas, mas os distritos são mera subdivisão dos municípios para ter uma boa administração. E aí é que vem a peculiaridade. A nossa Constituição ela determina de maneira expressa o que a União pode fazer, o que os municípios podem fazer, mas ela não determina de maneira expressa o que cabe aos estados. E na Constituição Federal está determinado que caberá aos estados tudo aquilo que não couber nem à União e nem aos municípios. O problema é que quando a gente visualiza a quantidade absurdamente grande de assuntos que cabe à União e o quão genérico é determinar aos municípios os assuntos de interesse local, que geralmente aos estados não sobra quase nada para se determinar. Eu tinha um professor meu que, quando dava essa aula, ele brincava que as assembleias legislativas, que são os parlamentos dos estados, aqui no Rio nós temos a LERJ, elas basicamente servem para decretar feriado estadual e conceder medalha Tiradentes para as pessoas que os deputados querem agradar. Porque realmente sobra muito pouco para as assembleias legislativas. E o que sobra de pouco para os governos estaduais, geralmente é resolvido pelo próprio governador, pelo governo do estado, porque a Assembleia Legislativa não pode definir o que é um crime, ela não pode definir como se dá um processo nos tribunais, enfim, ela não consegue fazer quase nada que a União pode fazer, que os municípios podem fazer. Assim sendo, no Brasil você tem de maneira clara
a definição de competências do governo federal, dos municípios e o que sobra aos estados. E existem também as competências comuns, que são áreas de atuação estatal em que os 3 níveis de governo podem atuar. Por exemplo, os 3 níveis de governo eles podem atuar na promoção da cultura, os 3 níveis de governo eles podem atuar na educação, podem atuar na saúde. Para muitos que estão aqui fazendo curso, os 3 níveis de governo eles podem atuar também na defesa e na promoção do meio ambiente. Sendo que nessas atuações de competência comum, ou seja, que a Constituição fala que tanto União, Estados e municípios vão poder fazer, vai caber à União traçar as linhas gerais de atuação do Estado. Ou seja, falando aqui do meio ambiente, que é um assunto que para a gente é mais caro aqui para esse curso, tendo em vista que muitos dos que estão aqui, inclusive eu, estudam esse assunto na UESO. Quando é dada uma determinada diretriz sobre meio ambiente, a União ela vai determinar as linhas gerais de proteção ao meio ambiente, como, por exemplo, a previsão do SNUC, do Serviço Nacional de Unidades de Conservação. Ou seja, a União vai dizer o que é uma reserva biológica, vai dizer o que é uma APA, vai dizer o que é um parque natural, mas não necessariamente a União que vai determinar quais regiões tem essas atribuições. Ela até pode fazer, mas em via de regra quem deve determinar as áreas de proteção ambiental são os estados e mais ainda os municípios. De maneira que, se existe um eventual conflito entre o que a União fala e o que os estados e os municípios falam, a gente tem que verificar qual é o grau de detalhe a qual essa norma chega. Detalhes maiores, elas precisam caber aos municípios. Quando você tem competências comuns, você aplica aquilo que nós chamamos de princípio da subsidiariedade. Ou seja, uma entidade superior ela só deve agir se a entidade inferior não age. Dentro ainda do assunto proteção ambiental. Se você tem uma área de proteção ambiental e o governo municipal ele não tem capacidade financeira, técnica de proteger uma determinada área, vai caber ao governo estadual proteger aquela área. Se o governo estadual, por seu turno, também não tiver a devida competência, ou não que ele não tenha competência legal, mas se ele não tiver a devida capacidade técnica, operacional de gerir uma área de proteção que é importante, aí sim caberia à União Federal atuar e agir nesse sentido. De maneira que, havendo a possibilidade das 3 áreas atuarem, a instância superior só deve atuar na medida em que a inferior não tiver condições. E como é que funcionam as competências federativas na Constituição? Nós temos 3 tipos de competência. Nós temos a competência de atuação, que são atribuições que a Constituição determina ao ente federativo para agir ao prestar serviços públicos, e essa está prevista lá no artigo 21 da Constituição para a União, no artigo 30 para os municípios também. Ou seja, quais são os serviços públicos que o Estado deverá agir, na qual ele deverá atuar para prestar o seu serviço para defender o bem-estar da população. A União ela vai proceder a isso, os municípios isso, e o que sobra pertence aos estados. E esses assuntos aqui são de competência comum. Essa é a competência que é mais relativa ao poder executivo, por assim dizer. E nós temos a competência legislativa, que é a atribuição para o ente federativo editar leis. Igualmente, na Constituição Federal nós temos um rol enorme de leis que são competência do governo federal, e nós temos um rol de leis que são atribuição tanto do ente federal, estadual e municipal. Existem leis, como eu já falei, leis sobre o meio ambiente, lei de preservação do patrimônio histórico-cultural, são leis sobre direito administrativo, inclusive leis tributárias, são leis que podem ser editadas pela União, pelos estados e pelos municípios. Porém, se a União ela vai editar leis, ela deve editar leis, igualmente, como a gente já falou, em caráter geral, cabendo esmiuçar os detalhes sempre aos governos locais, aos estados e mais propriamente aos municípios. E nós também temos
a chamada competência tributária. O que é a competência tributária? Competência tributária é aquela definida na Constituição, aonde quais tributos podem ser cobrados por cada ente para o seu financiamento. Porque cabe lembrar aqui que o Estado ele só tem como atuar, ele só tem como funcionar se ele for financiado. E como os estados modernamente se financiam? Através da cobrança de tributos, através da cobrança de impostos, taxas, contribuições que são definidas por lei. A gente não vai entrar aqui porque isso é assunto para direito tributário, mas existem tributos que só podem ser cobrados pela União, tributos que só podem ser cobrados pelos estados e tributos que só podem ser cobrados pelos municípios. E igualmente, mesmo na divisão tributária, ou seja, na divisão que permite o financiamento do ente federativo, nós temos uma discrepância muito grande. A União ela pode instituir uma grande quantidade de tributos, no caso uma grande quantidade de impostos, que é um tipo específico de tributo, diferente dos estados e municípios. E, por exemplo, a União ela institui e cobra impostos sobre renda, ou seja, todos nós que recebemos formalmente salário com carteira assinada, ou do governo, ou da iniciativa privada, recolhemos esse imposto para a União. Os estados, eles recolhem ICMS, ou seja, o que é fruto de mercadorias. Eles recolhem também imposto sobre circulação de veículos automotores e cabe aos municípios a cobrança de IPTU e a cobrança de transmissão de bens imóveis. Sempre que a gente compra e vende um imóvel, nós também pagamos ao poder municipal, dentre outros tributos. Só que os tributos que rendem mais dinheiro, de maneira contínua e num volume maior, pertencem ao governo federal, ao passo que os tributos estaduais têm um volume muito menor e os tributos municipais menor ainda. Por exemplo, um dos impostos que cabe aos municípios é o imposto sobre serviços. Só que tem municípios que simplesmente não conseguem cobrar o imposto sobre serviços. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, muito embora o Brasil seja uma federação, e como nós vimos, a federação ou ela surge a partir da união de poderes de países independentes, ou através da fragmentação de um poder de um Estado unitário. Quando o Brasil se fragmentou de um Estado unitário para um Estado federal, a União, que era esse Estado unitário, ela praticamente reteve todo o poder para si, de maneira que a Federação Brasileira é uma federação muito frágil. Não que ela seja frágil no sentido que ela vai se dissolver, não, longe disso. Ela é uma federação onde os entes que deveriam ter autonomia, infelizmente não têm praticamente autonomia nenhuma. Mas enfim, isso é a realidade a qual o Brasil está submetido. Bom, essa não foi uma aula muito grande, foi uma aula relativamente mais curta em relação às demais. Porém, eu deixo aqui para vocês lerem do artigo 18 ao artigo 36 da Constituição da República. O link está no nosso slide, também está aparecendo aqui do lado. E eu também estou deixando para vocês como material de apoio na plataforma um artigo muito interessante da professora Márcia Miranda Soares. E ali ela vai detalhar de uma maneira melhor sobre federação, democracia e instituições políticas. Aqui eu não adentrei em detalhes muito maiores, porque senão a gente acaba se perdendo muito do foco aqui do curso. Quando a gente fala de ciência política, de federação, a gente acaba, por vezes, tendo que adentrar em detalhes muito específicos que não são o interesse aqui. Então, basta que a gente saiba, para que a gente possa entender como é que funciona a organização do Brasil. Além da separação de poderes, nós também temos a organização governamental como federação, onde nós temos a União, estados e municípios, e cada um deles tem as suas competências previstas na Constituição, tá ok? Na próxima aula nós vamos tratar sobre o poder de polícia, que não é polícia, segurança pública necessariamente, mas o poder de polícia é o grau de intervenção do órgão estatal, desse órgão governamental que a gente vem tratando aqui, na nossa vida, na nossa atividade profissional cotidiana. Tá ok, gente? Dúvidas? Podem mandar por e-mail, podem mandar no grupo do Zap, e estamos aqui para isso, tá? Muito obrigado por terem me ouvido e um forte abraço. Valeu!